O que fazer com o lixo e os resíduos é um dos dilemas do mundo atual. Pensando nisso, o pesquisador Sandro Mancini, da Unesp de Sorocaba, fala sobre a problemática dos resíduos. Ele e sua equipe estudam maneiras de reaproveitar e descartar corretamente diversos materiais, como embalagens de agrotóxicos, eletroeletrônicos e entulhos da construção civil, contribuindo para a sustentabilidade e o meio ambiente. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa, nós vamos falar sobre a problemática dos resíduos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Sandro Mancini, pertencente ao campus de Sorocaba, da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Prazer é meu. Antes da gente entrar no tema, para quem está nos vendo, fala um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Bom, eu fiz graduação, mestrado, doutorado em Engenharia de Materiais, fiz lá na UFSCar em São Carlos, e depois eu fui ser professor na Federal do Ceará, fiquei lá 3 anos, e depois vim para cá, logo que a Unesp entrou aqui em Sorocaba, eu já fui da primeira leva de professores contratados em 2003, e estou desde 2003 aqui dando aulas para o curso de Engenharia Ambiental na graduação e depois na pós-graduação para Engenharia Civil Ambiental, para Engenharia para Ciências Ambientais, né? Sempre em algo ligado a resíduos sólidos, a materiais, reciclagem de materiais que estão presentes nos resíduos. E isso é o que sempre me motivou, desde o meu mestrado, que eu estudei reciclagem de PET, no doutorado e depois continuando a vida toda aí. Perfeito. Que ambiente é esse aqui? Onde é que nós estamos aqui? Nós estamos no Núcleo de Automação e Tecnologias Limpas, o NATEL, que é um laboratório de um dos grupos de pesquisa que tem aqui no campus Sorocaba. E aqui nós só temos os 2 cursos de graduação, Engenharia Ambiental e Engenharia de Controle e Automação, então todos os docentes e alunos aqui pesquisam na área mais para a área de exatas, né? E a gente estudando, no nosso caso aí, impactos ambientais dos resíduos, como diminuir esses impactos ambientais, esse tipo de coisa. Mas tem vários tipos de pesquisa que o pessoal faz aqui. Quer dizer, são várias vertentes, todas relacionadas, no seu caso, com a área de resíduo. O que é um resíduo? Então, resíduo, vamos diferenciar resíduo de lixo, né? Lixo é aquilo que, em tese, não tem serventia para ninguém, né? E que deveria ser enterrado, fazer como o gato faz, né? Cava um buraco, joga sujeira dentro e tampa. Isso é um aterro sanitário. Um resíduo sólido, ele é aquilo que foi produzido, que para mim não serve, tipo uma embalagem, para mim já não serve mais, porque eu consumi o que estava dentro, mas para algum processo produtivo pode servir para você aproveitar aquele material que está contido na embalagem, e a partir desse material você poder fazer, eventualmente, até outra embalagem, outro produto que seja. Quer dizer, uma reutilização, né? Não. Reutilização seria usar de novo o produto, né? Que nem eu pegar uma garrafinha de refrigerante, limpar e usar para guardar água. Isso seria uma reutilização. No nosso caso é reciclagem mesmo, reaproveitamento do material contido no produto. Desde que tenha uma transformação, né? Sim. Nas suas pesquisas e nas suas orientações, quais são as vertentes em termos de resíduo que são pesquisados aqui em Sorocaba? Olha, a gente já pesquisou bastante coisa. Atualmente a gente está pesquisando na área de resíduo da construção civil, que é uma área bastante interessante, que se estima que se produzam 1,5 vezes mais resíduos da construção civil do que resíduos domésticos, né? Resíduos eletroeletrônicos também, que é outra coisa cada vez mais complicada. O avanço tecnológico está possibilitando um descarte muito mais rápido, né, tudo mais rápido, de celular, de computador e tal. Isso gera um impacto grande. Já trabalhamos com resíduos domésticos, que é bastante interessante também. Por exemplo, o que são os resíduos domésticos? O resíduo que a gente joga em casa, aquela embalagem que a gente joga em casa, aquela embalagem que está engordurada porque tem margarina ainda, como a lata de sardinha, a lata de sardinha, a garrafa de refrigerante. Tudo isso aí pode e deve ser reciclado. A questão é que, entre outras coisas, costuma ter o resto de alimento que está contido ali, né? A gente está estudando também os resíduos, as embalagens de agrotóxicos depois que a agricultura usa, né? O que fazer com aquelas embalagens ali. E essa é uma grande problemática atualmente, que o Brasil é um país essencialmente agrícola, né? Então, vamos lá. O Brasil é a 9ª economia do mundo.
23% da economia brasileira é agronegócio, né? Então, e o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Então, é o maior gerador de embalagens de agrotóxicos do mundo. Então, o que fazer com isso? Existe já um sistema que foi obrigado, os fabricantes, importadores desses produtos foram obrigados a fazer, e a gente está vendo o que pode melhorar nesse processo. Inclusive, o senhor tem uma orientada, a Ariane. Sim, Ariane, isso. Vamos ver o que ela tem a dizer? Roda o VT. Bom, meu trabalho com o professor Sandro é sobre embalagens vazias de agrotóxico. As embalagens de agrotóxico, depois que os agricultores utilizam, eles têm que entregar em algum lugar, que a gente chama de postos ou centrais. Essas centrais vão tratar essas embalagens, vão fazer a prensagem, verificação se elas estão contaminadas ou elas estão limpas e enviar para destinadores, que pode ser recicladores de embalagens, que pode ser plástico, papelão ou aço, metais, ou as que são contaminadas vão para incineradores. O que acontece é que a maioria das recicladoras, destinadoras, estão no estado de São Paulo. E a gente sabe que no Brasil inteiro se usa agrotóxico para os alimentos. Então, todas as embalagens vão em sua maioria, para aqui para o estado de São Paulo. O que acontece é que o transporte tem muito impacto ambiental. Então, meu trabalho é tentar diminuir esse impacto ambiental, não só com o transporte, né, verificar quais são os procedimentos que a gente pode melhorar. Porque os agrotóxicos, hoje em dia, as embalagens vazias, hoje em dia, já tem um tratamento legal, já tem uma orientação para o agricultor de como lidar com essas embalagens para serem entregues nesses postos ou centrais. Só que o procedimento adotado hoje em dia pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que a gente chama de INPEV, ele tem esse problema, que todos os recicladores estão concentrados no Sudeste. Um dos resultados que eu percebi durante o meu doutorado é que a gente tem que realmente olhar cada central e ver como elas devem ser tratadas, porque hoje em dia só tem o mesmo tratamento. Entrega, prensa e leva para as destinadoras. Só que a gente tem que olhar como a gente pode melhorar esses aspectos. Por exemplo, colocando destinadoras mais próximas dessas centrais. No Rio Grande do Sul, por exemplo, todas as embalagens vêm para cá. E uma viagem de caminhão para cá é mais de 1.300 quilômetros. Então, 1.300 quilômetros para carregar papelão é meio estranho, né? Sendo que a gente tem destinadoras lá para trabalhar com papelão para fazer esse tratamento com essa embalagem. Não precisa fazer esse impacto ambiental. Realmente, o transporte é a problemática desse esquema que hoje em dia a INPEV utiliza para fazer o tratamento das embalagens. A minha primeira premissa é fazer um tratamento individual por central, porque o Brasil é o tamanho de um continente, né? Eu tenho que tentar espalhar mais recicladores que possam tratar mais localmente essas embalagens, né? Parabéns pelo depoimento da Ariane, hein, professor? Obrigado. Estamos chegando ao final deste bloco e vamos continuar no bloco seguinte falando sobre resíduos. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, sandro.d.mancini@unesp.br. Para você contactar o campus de Sorocaba, www.sorocaba.unesp.br. Para você ver e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Ciência Sem Limites e, como vocês puderam ver, o assunto do programa desta semana é a problemática dos resíduos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Sandro Mancini, do campus de Sorocaba da Unesp. Professor, falamos rapidamente no bloco anterior, sobre os resíduos do descarte, né, do material onde está o agrotóxico. Esse é um principal problema em termos de o que fazer com essas embalagens? Sim, ele é você pode reciclar, você pode enterrar, você pode incinerar, né? Qual embalagem que deve seguir para cada destinação desse o que fazer corretamente com cada uma é importante a gente entender. E já é feito alguma coisa, mas ainda dá para melhorar muito. Qual é o maior trabalho com esse tipo de material? É a incineração, o manejo, a reutilização? Olha, é que é muito espalhado, né? Nós temos um país muito grande e isso é muito espalhado até a coisa conseguir chegar
numa central, e da central para uma unidade de destinação, o problema é que são poucas as unidades de destinação, né? Basicamente concentradas. E por que são poucas? Então, são basicamente concentradas aqui em São Paulo. Você tem outras que podem reciclar papelão, plásticos em outros locais, mas o fato de ter agrotóxico no meio complica um pouco e o instituto que foi feito pelos fabricantes e importadores de embalagem de agrotóxicos, ele prefere apostar nas destinações que ele sabe que estão licenciadas e que estão equipadas para mexer com esse tipo de resíduo. Na sua vida inteira, o senhor só pesquisou essa parte de resíduos, né? Foi resíduos. O que mais impressionou até hoje em termos de resíduos, em termos de decomposição, ou de reaproveitamento, ou de metamorfose, ou seja, de modificar esses resíduos para que eles possam ser utilizados? Não, o que mais impressiona é a falta de informação de todos, né, com relação às potencialidades que um resíduo tem, né? Porque se você pensar numa garrafinha de água, numa garrafinha de Coca-Cola, o trabalho tecnológico que teve para ela chegar naquele estágio ali foi muito grande, né? E você simplesmente usar aquilo ali em segundos, você jogar isso para a natureza eternamente, é um desperdício. Eu disse jogar para a natureza. Conta para quem está nos assistindo, a decomposição desse material na natureza demora centenas de anos. Então, quando a gente fala que demora centenas de anos, é uma coisa meio que para escapar, porque ninguém sabe o quanto demora, né? Centenas de anos eu não vou estar aqui para falar, esse é o problema, né? É fato que é tempo indeterminado, são materiais que não têm biodegradação, né? E o fato de você colocar num ambiente como um aterro sanitário, se for para um aterro sanitário, que é uma coisa interessante, dado que outras formas de destinação melhores, como reciclagem e tal, praticamente não existe, se um material que não, tipo um plástico que não tem decomposição, ele acaba caindo no aterro sanitário, num aterro não tem quase oxigênio para fazer boa parte do que seria o processo de decomposição. Então acaba acontecendo que aquele material fica lá para sempre. E contaminando. Sim, se for um aterro sanitário, ele está confinado. Né? Se for um aterro sanitário bem feito, bem operado. Mas ele tem uma vida útil também ali, né? Tem uma vida útil, né? Professor, em termos da construção civil, o que vocês estão pesquisando atualmente? Que tipo de resíduos da construção civil? Então, a construção civil ela produz uma variados tipos de resíduos, né? Mas o grosso mesmo são os resíduos que são cerâmicos, né? Azulejo, concreto, tijolo, esse tipo de coisa assim. Esses materiais cerâmicos, eles podem ser triturados e reaproveitados na construção civil como agregados grossos, ou graúdos ou miúdos, né? Grossos ou mais finos, né? O cimento, o concreto admite esse tipo de agregado e a construção civil precisa de muita matéria-prima e não toda essa matéria-prima precisa ser natural. Você pegar areia de um rio, você pegar uma pedra que você acabou de britar. Quer dizer, né? Dá para fazer um processo... Dá para fazer, não é uma coisa muito tecnológica assim, é basicamente trituração e peneiramento e dá para reaproveitar. O que a gente está estudando é que material que essas usinas estão entregando, essas centrais que fazem isso estão entregando para a construção civil. Né? O senhor tem algum orientado que pesquisa? Tem o Mauro. O Mauro? Isso. Vamos ver o que ele tem a dizer? Vamos. Roda para a gente. A pesquisa que eu estou fazendo junto com o professor Sandro é sobre o reaproveitamento de RCD, que a gente chama os resíduos de construção e demolição. Esses resíduos, até a década de 90, eram jogados geralmente numa área que as cidades tinham para esse fim. Porque as construções, elas, depois de 60, 70, 80 anos, como é o caso da maioria das cidades, elas são demolidas para dar lugar às outras e também as novas construções têm um descarte muito grande de materiais de construção. Há um desperdício. Nosso tipo de construção no Brasil veio da Europa, da Itália, Portugal e Espanha. Basicamente é a base de tijolos, argamassa, concreto e aço.
muita madeira. Atualmente está tendo uma visão, assim, um caminho um pouco diferente com esses materiais pré-moldados, que geram menos descartes na obra, que são os material estrutura metálica, steel frame, mas são materiais que estão muito no começo aqui no Brasil, porque um tipo de construção cara, demanda um pessoal muito especializado para fazer. Os tijolos e argamassas e concreto são materiais que foram tirados da terra, são provenientes da areia e da argila. Então o objetivo nosso é tentar voltar esse material a ser argila e areia. Essa é a grande dificuldade. Então, a nossa pesquisa é essa, a gente tenta caracterizar os resíduos de construção e demolição em micropartículas, para a gente ver o que tem nelas, o que sobrou ali. Excluir o material argiloso, ver as dificuldades que tem para reaproveitamento disso e ver o que ficou agregado nas partículas de areia. Hoje em dia, o maior aproveitamento desse material é por parte das prefeituras, que absorvem esse material para a recuperação de estradas vicinais, misturando esse solo com solo de estrada. Também as pavimentadoras, construtores de estradas, usam esse material para subbase de pavimentação, misturando com o solo laterítico que vai ali, ele melhora a compactação desse solo. Então nós estamos caracterizando as partículas de RCD e também fazendo experiências de RCD com solo laterítico, as porcentagens, para ver como que é essa melhora na compactação e na umidade certa de usar. Parabéns pelo depoimento do Mauro, hein, professor? Beleza, obrigado. No seu ponto de vista, qual vai ser a melhor solução para esses resíduos de construção que a gente pode ter a médio e curto prazo? Durante a construção civil precisa haver uma separação prévia, porque deixar eles misturados complica muito. Tem muito desperdício também. Tem muito desperdício. O desperdício seria mais material para reaproveitamento, mas não é o caso, tem muita coisa para fazer ainda. Né? Mas no seu ponto de vista nós vamos chegar a um ponto de que não precisamos mais jogar esses resíduos e sim reaproveitar. Sim, dá para reaproveitar. Mas a construção civil é um dos poucos setores que a história do poluidor-pagador pegou bem. Né? Quando você está construindo, você que tem que contratar uma caçamba e aquela caçamba tem que ir para um lugar adequado. Quer dizer, né? Houve um gerenciamento mais eficaz. Um aperto da legislação aí que todo mundo está cumprindo. Perfeito. Nós chegamos ao final de mais um bloco no Ciência Sem Limites. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta com o Ciência Sem Limites. E como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana é a problemática dos resíduos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Sandro Mancini, do campus de Sorocaba, da Unesp. Professor, falamos de resíduos de agrotóxicos, construção civil, resíduos de eletroeletrônicos. Como é que é isso? É o resíduo mais moderno que nós temos hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo já descartou algum equipamento. O que você põe pilha ou que pode ir para a tomada é um resíduo eletroeletrônico, né? E o que fazer com isso? É uma coisa complicada, porque tem muita coisa ali dentro, muitas coisas diferentes. A gente fez um estudo numa impressora comum, uma impressora com scanner, você tem 251 peças. E né? Tem ouro ali. Tem um pouquinho de ouro industrial, inclusive. E dessas 251 peças, 25 materiais diferentes. Né? 25 então, tipos de material? Pegar 25 tipos de material, você pegar uma impressora, ficar desmontando, para ficar separando 25 de materiais... Você vai perder um tempo danado. Perde um tempo danado, acaba ficando sem valor isso aí, né? Você precisa de uma grande quantidade para reunir um certo valor nisso, sim, né? Sim, mas a gente sabe que tem ouro, tem prata, tem cobre... Né? Essa parte o Brasil não faz ainda. Essa parte de recuperação dos metais nobres que estão no circuito impresso. E são metais pesados também, que a hora que cai na natureza tem um contaminante tem metais violento. pesados também.
E essa pesquisa de vocês estão visando o quê? O descarte mais qualificado? Como é que ela é feita? Na verdade, a gente está buscando, estudando a parte do plástico que tem. A maior parte desses resíduos são plásticos, né? A gente está pegando esses resíduos plásticos e tentando reaproveitar, colocando resíduos gerados aqui na região, como o resíduo da lama vermelha, que vem de uma barragem de rejeitos aqui perto, né, da indústria de alumínio, uma barragem semelhante à de Mariana, de Brumadinho, né, só que ela lá foi de rejeito de ferro, de minério de ferro. Aqui perto tem o rejeito de minério de alumínio, né, que é um rejeito um pouco mais complicado, mas se produz uma quantidade muito menor. Né, agora, para quem está nos vendo, falar em barragem, em rejeito, esse tipo de... É problemático esse tipo de descarte? É problemático, já visto o que aconteceu, né? Agora, a indústria precisa da barragem de rejeito. Precisa porque não tem nada que fazer com aquilo ali, né? E as pesquisas não avançam para dar uma solução. Então, a gente está tentando, tá? Mas é muita coisa que eles produzem, a gente colocou um pouquinho, misturou no plástico e tal, a gente está tentando estudar isso, mas é uma luta diária aí, porque é muito rejeito que eles produzem, né? Sobre ainda o lixo eletrônico, o senhor tem uma orientada? Tenho, a Gisele. A Gisele. Iniciação científica. Iniciação científica, IC. Isso. Vamos ver o que ela tem a dizer? Roda pra gente. Então, a pesquisa que eu realizo aqui no laboratório é a reciclagem de eletroeletrônicos com incorporação de lama vermelha. Eu pego carcaça de eletrônicos como computadores, impressoras, e aí a gente tritura eles e coloca na prensa para fazer um corpo de prova. E a partir desse corpo de prova a gente incorpora a lama vermelha, que também é um resíduo do alumínio, junto com o resíduo de eletroeletrônicos que eu coloco na prensa. Com os resultados que eu vou obter, eu vou comparar com os resultados que a injetora já temos na injetora. Os resultados obtidos pela injetora a gente vai comparar de uma mestranda que utilizou todos os resíduos de eletroeletrônicos, de lama vermelha, só que usando uma injetora. E eu vou fazer os mesmos experimentos, só que usando uma prensa. Parabéns pelo depoimento da Gisele, já na iniciação científica, interessada pela pesquisa, né? Professor, o senhor tem um outro orientado que pesquisa resíduos em aeroportos, é isso? Sim, o Alexander. O Alexander, que tipo de resíduos? Todos. O aeroporto gera de tudo, né? Pode ter resíduo perigoso, pode ter resíduo complicado que vem da aeronave, pode ter resíduo comum, então tudo. Vamos ver o que ele tem a dizer? Roda pra gente, o Alexander. Eu realizo uma pesquisa sobre resíduos sólidos em aeroportos, então com a utilização de conhecimentos matemáticos. O tipo de conhecimento utilizado é a lógica fuzzy, que é um tipo de conhecimento que trata matematicamente algumas informações consideradas imprecisas e inexatas. Por exemplo, o que eu considero como alto e o que eu considero como baixo. Então, na lógica fuzzy você consegue descrever o que é alto e o que é baixo, estabelecendo valores ou termos utilizados na linguagem usual. E, a partir desse conhecimento, estou tentando avaliar os aeroportos em relação ao manejo de resíduos, a forma como eles lidam com os resíduos. E, a partir desse conhecimento, estou construindo um modelo que vai apoiar a decisão dos gestores, então vai auxiliar em quais ações devem ser tomadas, tanto na coleta dos resíduos, na questão do transporte, a destinação final, ou seja, a quantidade enviada para aterros, a questão da reciclagem e também da compostagem. Tem os resíduos comuns, copos plásticos, etc. Tem resíduos infectantes, são os resíduos gerados em serviços de saúde. Eu tenho também resíduos perfuro-cortantes, agulhas, entre outros, e também tenho resíduos químicos, ou seja, tem óleos inservíveis e outros tipos de resíduos com potencial químico. Eu comecei essa pesquisa no começo do ano passado, então o professor Sandro ele auxilia na parte de resíduos sólidos e tem a professora Sandra Roveda que auxilia na parte de modelagem matemática.
a elaboração do modelo para apoiar a tomada de decisão em relação ao manejo de resíduos em aeroportos. Ele está em fase final. Estão sendo realizados alguns ajustes para gerar os resultados que vão ser analisados posteriormente. Já se pode observar que o grande problema é a questão da destinação dos resíduos. Então, os resíduos considerados comuns, então tem resto de alimento, copos plásticos e outros resíduos, muitas vezes eles podem ser enviados para reciclagem, para cooperativas no caso, e são enviados para aterro. E também a questão da própria reciclagem, deve existir um incentivo maior para que os resíduos sejam reciclados em função do potencial do aeroporto. Então, em vez de destinar os resíduos para os aterros, os aeroportos podem investir mais na reciclagem, considerando o potencial existente. E o modelo ele vai servir como apoio à tomada de decisão para que os gestores melhorem essa questão do manejo de resíduos em aeroportos e que se busque cada vez mais ações sustentáveis, principalmente tratando-se de pontos estratégicos como os aeroportos. Parabéns pelo depoimento do Alexander. Infelizmente, o nosso tempo é relativamente curto, professor. O que eu não perguntei que o senhor gostaria de destacar nesse final do bate-papo? Esse ano teve alguns incidentes diplomáticos envolvendo países asiáticos que estavam importando resíduos, porque desde 2008 a China, que era a grande importadora de resíduos, é esquisito para a gente, mas tem país que importa resíduos outros, né? E a China era uma grande importadora e parou de importar a partir de 2018. Então, os grandes exportadores de resíduos começaram a mandar para países menores. Quem são os grandes? Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão. E começou a mandar para países menores que, até os governos reagiram em 2019. Chegaram até, o presidente das Filipinas chegou até a declarar guerra para o Canadá, se os contêineres contendo resíduos não fossem enviados de volta. Então isso mostra que está cada um tendo que se virar com o seu. Né? E o Brasil nesse caso? Não, o Brasil não tem problema com isso? Se tem importação de resíduos, exportação de resíduos, mas é mais na fronteira, né? Se imaginar que algum plástico, algum resíduo vem atravessar o Atlântico para chegar aqui, vindo da Europa, não tem como ser barato isso aí, né? Não é um resíduo barato para alimentar uma indústria que precisa ter preço, né? Parabéns pelas suas pesquisas, pelos orientados. E aqui o campus de Sorocaba, que é um campus relativamente novo dentro do contexto da Unesp, né, professor? Isso aí. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. sandro.d.mancini@unesp.br. Para você conhecer o campus de Sorocaba, www.sorocaba.unesp.br. Para ver e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo tema, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá!